Seja muito bem-vinda a mais um devocional, mais uma meditação da Palavra de Deus. Nós estamos fazendo a nossa leitura através do plano anual. E lá no nosso plano anual, nós lemos hoje Números capítulo 8 e 9 e Lucas capítulo 21. E talvez você se pergunte, Pri, como que eu faço para acompanhar o plano de leitura anual? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para a playlist que tem lá no canal do meu marido, Tércio Lima, tá bom? E lá no canal dele, ele está fazendo a leitura completa dos livros da Bíblia. Da Bíblia toda, que diga, através do nosso plano de leitura. Então, se você quiser, você pode fazer a sua leitura da Bíblia lá com ele e depois vir aqui para o nosso devocional. Todos os dias, às 7 e 7 da manhã, lá no canal dele tem a leitura da Bíblia. Eu deixei o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para facilitar para você, tá bom? E hoje eu quero pensar com você sobre a economia do reino de Deus, a economia de Jesus, como que funciona. E a gente vai pensar sobre isso através dos versículos de Lucas capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4. E aqui a gente tem uma história muito conhecida, que é a história da oferta da viúva. E no versículo 1 diz assim: estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então, uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. E aqui desse trecho, eu quero pensar com você sobre 3 lições que nós podemos aprender com a oferta da viúva e com a observação que Jesus faz acerca disso. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que Jesus ele observa aqueles que vão até o gasofilácio depositar suas ofertas. Jesus estava fazendo isso na época, naquele dia da oferta da viúva, e ele faz isso hoje nos nossos templos, nos nossos cultos. Jesus ele não está presente apenas no templo, mas ele observa os adoradores e também como o povo faz as suas ofertas. Jesus ele vê o nosso coração e vê também o nosso bolso. Ele vê quanto nós entregamos e também a motivação por trás das nossas ofertas. E aqui com esses versículos a gente entende que Jesus ele não leva em conta o total das ofertas que os homens dão, mas ele considera o grau de renúncia pessoal que está envolvido naquilo que nós ofertamos a ele. A segunda lição é que Jesus ele não se impressiona com a quantidade, com o preço, aquilo que a gente deposita, o valor que nós depositamos. O que Jesus procura, o que ele observa, é a proporção daquilo que nós entregamos a ele. O texto aqui não está dizendo que Jesus desprezou a oferta entregue pelos homens ricos, mas ele mostra que essa quantia, essa soma maior dessas pessoas mais ricas, daqueles mestres, daqueles que possuíam muito, aquilo não impressionou o coração de Jesus. O que se destacou para Jesus foi a oferta de 2 moedas daquela viúva pobre. E essas 2 moedas eram 2 leptas, tá? Que era uma pequena parte de um dia de trabalho de um operário. Então, eu fui dar uma pesquisada e é como se a gente traduzindo para o tempo de hoje, para o nosso salário, seria R$ 2,71. E aqui a gente aprende com Jesus que a questão não é quanto nós entregamos para Deus, mas quanto nós retemos para nós. Jesus, ele qualifica o sacrifício como grande ou pequeno, não por causa do tamanho da oferta que nós entregamos, pela quantia, mas pela quantidade que nós retemos para nós. E a gente vê isso quando ele diz que os ricos deram daquilo que sobrava. Eles deram do resto. Primeiro eles resolveram os problemas dele, gastaram com eles mesmos para depois entregar aquilo que pertencia a Deus. Já a viúva, ela deu uma oferta sacrificial. E a terceira e última lição que eu quero pensar aqui com você é que aquilo que parece ser desprezível aos olhos humanos é grandioso no reino de Deus. Aquela viúva deu muito mais do que os outros porque na sua pobreza ela deu tudo aquilo que ela possuía. Isso mostra aonde estava o coração daquela viúva. A sua confiança estava em Deus, naquele que era o provedor, e não na provisão. Então Deus, ele não vê só aquilo que está nas nossas mãos,
mas o que nós carregamos no nosso coração. Na matemática de Deus, o muito pode vir a ser pouco, dependendo de como é que está o coração da pessoa que entrega. Nessa matemática, o que conta não é a quantidade, mas a fidelidade, o amor e a obediência a Deus. A economia do reino de Deus é diferente da economia humana. E nós, eu e você, nós precisamos nos mover pela mentalidade do reino de Deus e não pelo padrão do mundo. O mundo diz assim pra gente, olha, vai faltar, você vai ficar preocupada. E Deus diz, vai sobrar. O mundo diz, vem uma crise aí, vai ter caos. E Deus diz, não se preocupe, eu sou o seu provedor. O mundo diz para a gente pensar primeiro em nós mesmos, para a gente resolver as nossas questões e só depois a gente vê aquilo que é para os outros, a gente vê aquilo que é para Deus. E Deus, ele diz, me busque em primeiro lugar, busque o meu reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós decidimos viver de acordo com a mentalidade, com a economia do reino, nós deixamos o nosso coração ser inundado pela paz de Deus que excede todo entendimento. A ansiedade, a preocupação não encontra mais lugar no nosso coração. E como aquela viúva, nós podemos confiar completamente o nosso coração em Deus. E a última coisa que eu quero lembrar para você sobre a economia do reino de Deus é que ela é a única economia em que você planta uma semente e você colhe a 100 por um, como foi na vida de Isaac. E esse foi o nosso devocional de hoje. E agora eu quero orar por você, orar pela sua mente, pelo seu coração, para Deus abençoar a sua vida. Mas antes, lembra de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda, tá bom? E também de compartilhar esse vídeo com suas amigas. Se esse devocional aqui te abençoou, se ele te ajudou a entender melhor a palavra de Deus de alguma forma, coloca aqui nos comentários o que foi que você aprendeu. Vou ficar muito feliz em ler a sua resposta, tá bom? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o teu reino não funciona de acordo com os padrões humanos. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor deixou um alerta para a gente não se conformar com o modo de pensar do mundo, mas para a gente viver de acordo com o teu pensamento, de acordo com a tua palavra. Senhor, e muito obrigada, porque enquanto as notícias, as pessoas ao redor, elas falam em crise, nós podemos crer que o Senhor é aquele que cuida de nós, é aquele que é o nosso provedor, é aquele que cumpre o Salmo 23 na nossa vida e que diz que o Senhor é o nosso pastor e o Senhor não nos faltará. Pai, em nome de Jesus, venha abençoar a nossa mente, abençoar o nosso coração, nos ajuda a pensar, a raciocinar, a viver e a falar de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu reino. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos o Senhor, o teu reino em primeiro lugar, para que a ansiedade não tenha espaço no nosso coração, para que a preocupação não adoeça a nossa alma, não adoeça a nossa mente. Senhor, nos ajuda a ser tão confiantes, tão fiéis, tão cheias de fé como aquela viúva que colocou aos teus pés tudo aquilo que ela tinha. Pai, em nome de Jesus, nós também queremos render diante de Ti tudo que nós temos, tudo que nós somos. Toma, Senhor, nas Tuas mãos os nossos tesouros, os nossos talentos, o nosso tempo. Usa, meu Pai, a nossa vida para sermos um bom testemunho, assim como essa viúva ficou registrada aqui. Pai, o mundo olhava para aquela mulher e não via nada demais, não dava nada por ela, mas o Senhor olhou para ela com atenção e o Senhor viu o coração, viu aquilo que ela depositava diante de Ti. O Senhor pegou aquela mulher que era desprezada pelo mundo e mostrou como a fé dela, como o posicionamento dela impressionou e marcou o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, faz assim também com a nossa vida. Que nós sejamos pessoas que, apesar de sermos pequenas, apesar de sermos tão pequenininhas, de podermos fazer tão pouco diante de muitas outras pessoas, que o Senhor olhe para nós e que a nossa ação, a nossa atitude, a nossa oferta, a nossa maneira de viver marque o teu coração, como aquela viúva com a fé dela marcou o teu coração. Nos abençoa, Senhor, e nos ajuda a administrar com mordomia, com fidelidade, tudo aquilo que o Senhor confia nas nossas mãos. Vem abençoar, meu Pai, a vida de cada pessoa que está aqui ouvindo esse devocional. Vem prosperar. Vem, Senhor Deus, multiplicar as sementes que estão nas nossas mãos. Que a economia do Teu reino seja feita, seja estabelecida na nossa vida. E que cada semente de amor, cada ato, cada palavra, cada oferta de amor plantada pelas nossas mãos e pela nossa vida,
venha a multiplicar a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua mente e que o seu dia seja cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Eu encontro você aqui amanhã para nós continuarmos dia após dia, passo a passo, meditando e aprendendo mais sobre as verdades do reino de Deus, sobre como funciona o reino de Deus e como nós devemos nos mover por fé. Deus te abençoe e até amanhã.